Plano Nacional de Demência, um chamado a toda a sociedade. Vamos chamar o doutor Alexandre de Oliveira Alcântara, promotor de justiça do Ministério Público do Ceará e garoto propaganda da Abrage, porque ele está com a camisa da campanha global do Setembro Lilás, né, deste ano, que focou em combater o estigma e o medo em torno da doença de Alzheimer, que teve como tema pergunte sobre Alzheimer e pergunte sobre demência. Olha a nossa camisa. Muito obrigada, doutor Alexandre. Também vamos chamar a defensora pública Amanda Cristina Ribeiro Fernandes, daqui do Distrito Federal. Doutora Amanda, muito obrigada também. Doutora Amanda é grande ativista aqui do Distrito Federal, parceira dos movimentos sociais, da ABRASDF, do coletivo Filhas da Mãe. Obrigada, doutora. E a nossa anfitriã, né? Doutora Cristina Hoffmann, consultora nacional de envelhecimento ativo saudável daqui da OPAS. Por favor. Falaram muito no meu nome da Selene, mas eu gostaria de ressaltar que esse evento é o produto de um trabalho de uma equipe maravilhosa, de muitas mãos. Jussara, lá no Rio Grande do Sul, nossa secretária, meses trabalhando. Eu não gosto de falar nos nomes, né? Mas é complicado. A nossa presidente da ABRASDF, Juliana Martins, ontem desesperada, não assistiu nenhuma palestra, porque estava na organização da secretaria, mas também desde o início, o doutor Norberto Frota, entre tantas pessoas, doutora Berenice, a nossa correspondente internacional, também da Abras Nacional. Então, tivemos muitas pessoas, Felipe, Fabiano do financeiro da Abras, nossa equipe é muito boa, então isso é o resultado do sucesso do nosso evento, do nosso trabalho em equipe. Muito obrigada. E, para começar, vamos chamar primeiras damas, doutor Alexandre? Claro. Então, vou chamar aqui a doutora Amanda para iniciar a sua fala. Obrigada. Bom dia a todos, boa tarde já, né, que nós passamos um pouquinho do nosso horário. Eu queria primeiramente dizer que eu não sou garota propaganda porque eu não ganhei a blusa, mas se me derem a blusa, eu também viro garota propaganda na mesma hora, tá? Me chamo Amanda Fernandes, vou fazer minha audiodescrição, recurso de acessibilidade, né? Sou uma mulher de estatura mediana, 1,66 m, tenho cabelos longos, que aqui no Brasil a gente chama de loiro iluminado, né? Um marronzinho. Sou uma mulher... Eu estou sempre usando óculos. Hoje, para prestigiar o evento, eu estou de lente. Eu já ia falar, estou usando óculos, mas hoje eu estou de lente, tenho miopia, tenho... olhos, nariz e boca de tamanhos mais avantajados para o padrão. Segundo o censo do IBGE, sou uma mulher parda, visto um colete preto, com uma blusa transparente com bolinhas pretas. Sou uma mulher com deficiência congênita, eu nasci sem os 4 dedos da mão esquerda. Sou defensora pública do Distrito Federal e estou como chefe do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Distrito Federal. Muito feliz de estar aqui com vocês, que já são nossos parceiros, né? Aqui agradeço a Valquíria, que já é parceira, e a Juliana, que é presidente da Abras do DF, que me ensinou muito. Eu falo para ela que só após a palestra dela sobre quedas, eu comecei a reparar a quantidade de assistidos, usuários da Defensoria Pública, que chegavam com um discurso de queda, chegavam com outros discursos, mas também tinha queda envolvida, e eu falei, nossa, a gente não trabalha a prevenção da queda mesmo, né? E a Juliana, ela me alertou muito sobre isso. Também, como ela falou, outros coletivos, como o Coletivos Filhos da Mãe, que tem a Cosete aqui, que são nossos parceiros. Rapidamente, eu vou passar aqui, gostei que já é inclusive, porque geralmente quando eu uso o passador e o microfone eu não consigo, tenho que escolher um dos dois. Então aqui, como o microfone está fixo, eu estou feliz já que eu vou conseguir passar. Aqui eu vou usar o slide apenas como orientador, né? Para quem não conhece o que é a Defensoria Pública, que é uma instituição recente, muitas pessoas realmente não conhecem a nossa função e o nosso alcance.
pela Constituição da República, nós somos uma instituição essencial à função do Estado, isso significa que nós também fazemos parte das políticas públicas do Estado, temos assistência jurídica integral e gratuita às pessoas necessitadas, aqui a Constituição da República coloca necessitados, e a gente entende necessitados de forma ampla, não somente hipossuficiente, não aquele que é chamado pobre pela lei, né? Isso é de uma maneira tão diferente em cada estado que, por exemplo, todas as defensorias públicas de todo o Brasil usam o critério de renda de 3 salários mínimos. Aqui o Distrito Federal é a única defensoria pública que usa o critério de 5 salários mínimos, porque é um estado que ganha mais. Se a gente fosse atender só 3 salários mínimos, a gente ia estar fazendo um recorte social muito difícil. E essa promoção de direitos humanos, redução das desigualdades, a gente faz uma atuação individual e coletiva na garantia de acesso à justiça, e tanto pela Constituição quanto pela nossa lei está incluso nas nossas atribuições a educação em direitos, que é um pouco que eu vou falar aqui, que a gente tenta fazer também de maneira preventiva com as pessoas idosas, é uma educação em direitos. Vulnerabilidade. O que a gente entende na Defensoria Pública hoje, que é muito importante para a gente, principalmente no nosso núcleo de direitos humanos, que o necessitado que a Constituição fala para o acesso à justiça, ele definitivamente não pode ser só uma pessoa hipossuficiente, no sentido de pobreza, no sentido de 3 ou 5 salários mínimos. Precisa estar ligada à vulnerabilidade. Por isso, hoje, pessoas idosas e pessoas com deficiência, mulheres em situação de violência doméstica, essa análise de critério puramente hipossuficiente, né, puramente financeiro, ela não é analisada, porque uma mulher em violência doméstica, por exemplo, a gente recebe várias, que se você for olhar o contra-cheque, vai estar um valor muito maior do que os 5 salários mínimos, mas está numa situação de vulnerabilidade. A mesma coisa acontece com mães de autistas, que a gente recebe diariamente, que eu falo, 5 salários mínimos para quem tem 3 filhos com autismo e precisa pagar terapia, se a gente fosse olhar essa vulnerabilidade somente financeira, seria totalmente injusta, né? E a mesma coisa para pessoas idosas. As pessoas idosas que a gente recebe muitas vezes têm os seus valores bloqueados, seus cartões na mão de terceiros, precisa ser trabalhada essa autonomia. Então, a gente entende que essa vulnerabilidade ela está muito mais envolvida com a exposição a riscos, né, e acesso a direitos do que a própria parte financeira. Então, a gente amplia a Defensoria Pública, que para muitos países, né, falando aqui para pessoas que estão em outros países, está muito ligada àquele momento da prisão. Se você não tiver um advogado, o Estado vai te nomear um, né? Aqui não, aqui a gente tem a parte civil, a parte coletiva, e a gente tenta ampliar cada vez mais. Essas dimensões e essa abordagem interseccional, como eu falei, de idade, deficiência, raça, gênero, é o nosso norte e são respostas integradas de políticas públicas com foco em dignidade. Esse foco em dignidade é muito importante porque a gente também trabalha de maneira muito interseccional. Então, a gente aprendeu de uma maneira talvez até triste, assim, né, difícil, que a pessoa que vinha com pedido judicial de abrigamento, como era muito comum na defensoria, olha, eu preciso pedir um abrigamento para o meu pai para institucionalizá-lo no ILPI. É um pedido muito comum da Defensoria Pública. E a gente começou a parar de fazer isso de maneira automática. Qual é o vínculo familiar? Qual foi o acompanhamento do CREAS até agora? Por que você está precisando institucionalizar? E a gente começou a fazer uma atuação em rede, tanto nas áreas de abrigamento, quanto na redução de violência, porque a gente percebeu que muitos desses casos de violência contra pessoas idosas, o agressor e o cuidador se confundiam. E qual era a verdadeira agressão nesses casos? Então, nós começamos tanto um grupo reflexivo para pessoas idosas, que envolviam trabalhar a sua autonomia, trabalhar aquilo que pode ou não ser aceito. A Roberta, que está aqui, nossa psicóloga, está filmando, mas gratidão, Roberta, por estar presente, por todo o seu trabalho. Apresentou esse trabalho do grupo reflexivo de pessoas idosas no Fórum Mundial, na Argentina, em 2023, no Fórum Mundial de Direitos Humanos, justamente para falar sobre como a perspectiva de grupos reflexivos de pessoas idosas diminuir a violência e diminuir a nossa judicialização, tanto no aspecto de curatelas, quanto no aspecto de institucionalização. As pessoas não precisam ser institucionalizadas se elas tiverem uma rede de apoio, se elas tiverem um centro de convivência, um centro-dia, se elas tiverem vínculos familiares. Mas até chegar nesse ponto, a gente precisa trabalhar muitas coisas, né? Então, a gente acredita muito nessa conversa no território, nessa conversa muito setorial, ali no território, mas muito coletiva, né, interseccional, e a gente tentou muito explorar isso.
Após o grupo dos idosos, a gente percebeu que esse trabalho sobre o envelhecimento e autonomia também tinha que ser trabalhado com as famílias. E aí nós fizemos o grupo de conflitos familiares com idosos, para pessoas que tinham algum tipo de conflito familiar. Não necessariamente já tinha se tornado uma agressão, mas vinha uma denúncia do Disque 100, que é um disque denúncia aqui no Brasil, de direitos humanos, e a gente identificava algum tipo de abandono e negligência que precisava ser trabalhado. E tentava entender essas famílias, que, como nós sabemos, e foi bem amplamente discutido aqui, é uma família que a mulher é a única cuidadora, é uma mulher que já está com os filhos, muitas vezes filhos com deficiência, precisa cuidar do pai ou da mãe que não aceita cuidados externos, e aí no momento que ela ia trabalhar tinha uma denúncia de negligência e abandono. Então assim, antes de tratar essa denúncia, a gente precisava saber como estava a vida daquela família e se era necessário participar desse grupo. E aí esse grupo a gente fala de bem-estar, de envelhecimento, do acesso ao cuidado, da autonomia da pessoa idosa e da família, do cuidador. E foi uma grande surpresa, porque eu, como defensora, já participei de grupos reflexivos de homens em situação de violência doméstica, de mulheres, mas o grupo de familiares de pessoas idosas é completamente diferente, porque você vê uma dinâmica familiar ali que foram anos de abandono e negligência estatal, não daquela família. Anos de pessoas que precisaram de um familismo, de um cuidado em saúde que foi negligenciado, e essas prevenções que a gente falou muito aqui, inexistentes, muitas vezes, né? Lembrando que é um público de alta vulnerabilidade, que chega com muitos fatores. Então, quando a gente falou muito dos 14 fatores aqui, eu estava conversando com a Roberta e falei, nossa, o nosso público ele vem com todos esses 14 fatores afetados. Assim. Não tem o desenvolvimento escolar, a escolaridade é baixa, a poluição. Atuamos principalmente aqui nas regiões mais afetadas com a poluição. Então, assim, todos aqueles 14 fatores, quando você coloca no fator social de atendimento às pessoas que vêm à Defensoria Pública, que não conseguem, né, o advogado, a gente está com esse público que não está lidando com a prevenção, que nem está comentando da prevenção, porque simplesmente às vezes não está nem comendo, né? Então eu sempre falo assim, porque a gente quer falar sobre métodos para tratar o autismo. Eu falei, olha, a mãe que ela está com um filho autista, ela foi abandonada, né, pelo pai. Segundo, ela está pensando como que ela vai chegar com o filho na escola sem ele não desregular sensorialmente. Porque chega na escola e fala assim, mas ele está desregulado. Sim, ele pegou um ônibus lotado para uma criança autista, ele já chegou na escola desregulado. O processo de aprendizagem já está comprometido. Essa mesma mãe tem que voltar e cuidar da pessoa idosa que está apresentando processo de demência que ela não sabe que é demência. Ela acha que é da própria velhice, né, do envelhecimento. Então, assim, a gente conversa muito sobre isso nesses grupos e conversa muito sobre envelhecimento, conversa sobre as deficiências do envelhecimento. Hoje, no Brasil, metade das pessoas com deficiência já são pessoas idosas. Então, a gente precisa trabalhar essa interseccionalidade. Quanto maior a nossa expectativa de vida, a chance de a gente ter algum tipo de deficiência é normal. Catarata, né, assim como algumas pessoas falaram aqui, é desenvolvido igual cabelo branco, assim, mas a gente não fala sobre isso, a gente não fala sobre essas questões. Então, a Defensoria tenta trabalhar de maneira muito integrada para que a gente consiga desenvolver essa autonomia, essa responsabilidade no envelhecimento. E aí, voltando, né, porque não é só uma vulnerabilidade. O Plano Nacional de Demências, né, esse contexto do plano, que acho que isso aqui já foi muito, muito bem explanado aqui ontem, né, eu não pude vir ontem presencialmente, mas acompanhei. Saúde pública em direitos humanos. A gente entende que as pessoas precisam ter esse olhar de direitos humanos, né? O trabalho é um direito humano, a saúde é um direito humano. Não é simplesmente esse favor estatal, né? Esse cuidado integral e apoio às famílias cuidadoras é algo, e esse aqui eu ouvi ontem, né? A gente escuta sempre, mas eu anotei aqui para relembrar a fala de um colega que falou ontem, como que o Brasil envelheceu em 9 anos, o que a França levou 145, e a nossa pesquisa, que é boa, não foi incentivada da mesma forma. Eu lembro que eu fui a pessoa mais inocente na época da Covid, que eu falei, gente, agora sim, jogador de futebol não vai ganhar esse tanto. A gente vai mandar tudo para a ciência, acho que agora vai. Eu falei, não é possível, a gente parou tudo. Por que esse jogador de futebol vai ganhar esse tanto, assim, né? Mas não, né? Passou, gente, e eles estão aí, ganhando, acho que até mais, não sei. Então, assim, volto a dizer, o nosso recurso aqui, eu vou falar mais disso no final, ele não é aplicado em prevenção. E aí na Defensoria Pública a gente vê muito isso. Primeiro, quando a pessoa chega na Defensoria Pública, ela já está com todas as questões ali, todos os direitos violados. Não é só um, são vários, né? Principalmente pessoas idosas e cuidadores. E a gente fala assim, nossa, mas isso aqui, como que foi
atenção primária, como é que... Não, isso aqui não tem. Então, inclusive a gente, no nosso núcleo de direitos humanos, pessoas idosas, recebe muitos idosos que vêm do núcleo da saúde, porque eles procuraram a defensoria primeiro pela saúde. Aí eles falam, olha, mas você tem acesso a outros direitos, você sabia? E a gente pode participar de um grupo reflexivo assim. Aí eles encaminham para a gente. Os núcleos que mais encaminham para a gente hoje são saúde e consumidor, pela quantidade de golpes que tem em relações de consumo para pessoas idosas e pelas questões de saúde. E a gente também tem a carreta da defensoria que vai nos territórios, que você vê a diferença que é do público que procura. Porque quando ela vai no prédio da defensoria, ela já entendeu que ali é uma instituição que pode ajudar. Agora, quando ela está na própria cidade e vê uma carreta ali passando e quer entender, você vê que a pessoa não sabe. Eu acho que eu até falei isso, né, quando a Juliana estava, agora eu olhei para ela e lembrei. Eu perguntei, mas o senhor já foi do INSS? Ele falou assim, eu fui no prédio, mas eu não sei dizer se eu saí de lá com benefício concedido ou não. Então, assim, eu falei assim, mas é porque... Como é que foi a consulta? Ele... Foi tão rápido que eu não sei dizer. E aí, assim, ele não sabia dizer mesmo se foi ou não deferido, porque o tratamento foi tão rápido, tão desumano, que a pessoa não sabe nem... Saiu do prédio sem saber qual foi o direito que ela foi buscar ali, né? Então, quando a gente vai nesses territórios, vê que as pessoas estão muito desassistidas e a diferença que faz a sociedade civil organizada. Então, eu sou totalmente fã desses movimentos de sociedade civil organizada, né, inclusive como a própria Abraço, porque pressiona o Estado para estar naqueles locais que não está, para forçar políticas públicas que são muito negligenciadas, né. Esse aqui acho que a gente já foi tão falado ontem, né, acho que a gente pode passar. Eu gostaria de reforçar, né, não é puxando para o meu lado, que serei uma pessoa assim, mas é o meu trabalho e acho que é algo que a gente pode explorar, para além das demências, as pessoas idosas com deficiência. A gente tem várias questões no Distrito Federal de pessoas com deficiência que estão envelhecendo. Então, a gente tem um grupo da APAE com síndrome de Down, por exemplo, que foi junto com pessoas idosas com demência para uma atividade no hospital. E os médicos olharam como se fosse assim... Que isso? Nossa, chamou todo mundo, porque eles não tinham visto pessoas com síndrome de Down idosas. Eles não tinham visto, eles não aprenderam na faculdade, eles não viram como tratar essa pessoa, eles não sabiam nada. E aí, e a gente falou assim, essas pessoas com deficiência intelectual também estão apresentando sintomas associados de demências. Não, aí que confunde tudo, aí que a gente não vai tratar. É uma certa desistência da pessoa, sabe? Não, as deficiências com demência... E não pode, né? Assim, a forma como a gente trata isso é muito, muito errada. Eu acho que nesse plano de demências a gente precisa pensar nessas interseccionalidades de maneira muito direta, porque vai fazer muita diferença para que o serviço público não receba com esse olhar de desistência da pessoa, que é o que a gente, infelizmente, vê diariamente, né? Pobreza e raça ampliam muito barreiras de acesso e cuidado. Isso aqui é outra coisa que a gente vê todos os dias. A gente também trabalha com pessoas em situação de rua, nesse núcleo de direitos humanos, e aí eu falo, uma pessoa em situação de rua que é idosa e está apresentando demência, e ela é uma pessoa negra, ela recebe um tratamento estatal criminal. Ela não recebe outro tratamento. A primeira porta do Estado que ela conhece, muitas vezes, é a criminal. A mesma coisa até com crianças autistas, por exemplo. Isso acontece. Uma criança autista negra, a gente tem dados assim que o tratamento é diferente na escola. Então, assim, não tem como, nos nossos atendimentos, a gente desconsiderar a pobreza e raça sem esse acesso ao cuidado, porque a gente sabe, historicamente, que esse tipo de tratamento dado a pessoas negras, eles excluem o cuidado, né? Desde lá de trás, quando não se podia dar sapato a pessoas negras, quando não se podia dar banho, então o cuidado já é excludente para gênero e raça há muitos e muitos anos, e também acho que não pode ser tirado do plano. A gente falou muito desse paradigma centrado na pessoa e na dignidade humana. Essa pessoa existe. O Alexandre, não sei se ele vive isso lá no estado dele, mas aqui no DF a gente tem muito essa dificuldade de... A pessoa apresenta uma demência, ela não vai... ser zero ouvida, eu falo, não, ela tem capacidade de ser ouvida, né? Quando a gente vai fazer processos mais simples, nem uma curatela ou outra questão de tomada de decisão apoiada, o juiz fala, não, a gente não quer ouvir, porque apresentou demência. Mas ela tem condições de ser ouvida, ela tem condições de ser ouvida no processo judicial. Então, a gente enfrenta isso dentro do próprio judiciário também, sabe? Essa mentalidade de exclusão social. Então, esse não querer nem ouvir, nem participar de um processo que vai decidir a própria vida, às vezes vai decidir a morte ou a vida civil dela na sociedade, é algo muito difícil. E o cuidado não é favor, né? É um dever.
Aqui se falou muito dessa redução do risco, eu também coloquei para dizer que em pessoas mais pobres assistidas à defensoria pública em estado de alta vulnerabilidade, principalmente com interseccionalidades, ele não existe, a redução de risco para essas pessoas, ela não existe, e muitas vezes o suporte às famílias cuidadoras vem de outras famílias que também estão na mesma situação, é o maior suporte que elas têm. Aqui eu queria falar do que a gente já falou, né? Que o SUS tem diversas realidades. Juliana, me controla o tempo aí, viu? Porque senão eu vou falar. O SUS tem diversas realidades e a Defensoria Pública também. No Distrito Federal nós temos uma das maiores desigualdades, porque assim, o que se tem na região central e o que se tem na região periférica é uma diferença enorme. Então, assim, é um território muito pequeno, que não tem municípios, né? As subdivisões diferentes do resto do país, e ainda assim a gente não consegue fazer estratégias nesse pequeno território. Então, eu acho que também precisa ser estratégias no território. Precisa se conhecer ali a região, a atenção primária, secundária, daquele território, mesmo pequeno, como aqui no DF, as regiões administrativas, né? Aqui, eu vou pular, já que a gente já está com pouquinho tempo, a questão das LPIs, como eu falei, a Defensoria é muito procurada para a institucionalização, então a gente reverter essa situação para entender o cuidado e a família é um trabalho que a gente faz todos os dias. A Roberta está aqui de prova que é psicóloga e nos ajuda muito. A gente já teve mais de um caso de pessoa que falou assim, olha, se você não me ajudar, eu vou deixar minha mãe aqui, na porta da Defensoria. Ou eu preciso tratar um câncer, a pessoa descobre, a pessoa já está numa questão de saúde mental ali muito difícil e ela acha que tá sozinha, então a gente tem que conversar até sobre autoextermínio, são coisas muito, muito sensíveis, né, que a gente está muito sem rede. Então, supervisão, fiscalização e controle social contínuos dessas políticas, eu acho que vai ser aqui colocando, né, como a gente quer esse plano, é algo muito importante. A gente faz, o que a Defensoria faz como porta aberta, assim, essa orientação sobre acesso, a LPI, critério de prioridade, por que a gente judicializa, por que a gente pede para o juiz para aquela pessoa ter um critério? Por que não? Essa vaga em centro-dia, em centro de convivência, e essa proteção patrimonial, como medidas de apoio, né, também é algo que a gente faz todos os dias. Aqui, eu queria falar também da experiência do Distrito Federal, que nós temos a maior expectativa de vida do Brasil, beirando ali aos 80 anos, mas expectativa de vida não quer dizer a mesma coisa que qualidade de vida, então nós somos um estado que tem a maior expectativa de vida do Brasil, mas não tem uma unidade de centro-dia. Então, olha só, a gente tem centros de convivência, mas que não é a mesma coisa, né? Então, a gente está cada vez mais saturado nas famílias sanduíches, que também foi falado aqui, que são mães, né? Eu falo mulheres porque é o nosso público usual, que estão cuidando de crianças menores e dos seus idosos sem nenhuma ajuda estatal. E aqui no DF, tanto no Rio de Janeiro como no DF, tem um programa de fortalecimento de vínculos do suporte comunitário chamado apadrinhamento afetivo. Aqui ele está não está sendo prático, não está funcionando. E por quê? Porque eles colocam o apadrinhamento afetivo para o público geral. O público geral, ele não quer cuidar de uma pessoa idosa com demência. Ele também existe o mesmo programa de apadrinhamento afetivo para crianças. O que você acha que eles vão escolher na nossa realidade? No Rio de Janeiro, eles fizeram um apadrinhamento afetivo idosos com idosos. E funcionou muito mais, para a gente ver como com esse fortalecimento da autonomia, de você pode ajudar, você vai lá ajudar outra pessoa, foi algo que teve muito mais efeito. Então, assim, ou a gente apresenta para a sociedade de maneira diferente, ou não adianta criar esses programas que eles não vão ser efetivos, né? Aqui, ao menos, a gente tem essa experiência no Distrito Federal. A gente tem muita articulação com a sociedade civil e o Ministério Público nessa intenção de fortalecimento de vínculos e de rede para que não precise judicializar, né? Aqui eu acho muito importante colocar, porque a gente falou muito do plano e aí eu acho que, assim, quais são as nossas barreiras efetivas e práticas? No Distrito Federal, apenas 1/3 dos recursos previstos são executados em alguns exercícios. Então, assim, a gente consegue prever o recurso na LOA, consegue fazer a destinação, eles não são empenhados. Então, como que você vai fazer uma rede de cuidado
Como que você vai fazer essas modificações se você não consegue empenhar o dinheiro? Então, a gente precisa de gestão técnica, como tantas pessoas falaram muito bem aqui sobre gestão técnica, específico na pauta da pessoa idosa. Que não seja ali um puxadinho de direitos humanos, um puxadinho da Secretaria de Justiça, mais específico. Se a gente está na década do envelhecimento, se todos os dados mostram a importância dessa crescente e a gente não faz um plano técnico específico para conseguir executar o dinheiro que já está previsto, a gente está devolvendo, né? Então, a gente perde por falta de execução e por reprogramação orçamentária. Então, eu acho que é muito importante os controles setoriais, aproveitando esse momento aqui, para a gente conseguir fazer esse monitoramento, para a gente conseguir dar vazão a essas políticas. Hoje, semana passada, foi lançado o Observatório da Pessoa Idosa, que é justamente para você ter uma ideia de quais são as leis, as ações orçamentárias, a denúncia e o monitoramento. E eu acho que esses observatórios são importantes para um controle social, né? Assim, para que a sociedade cobre esse controle social, até mesmo da execução de políticas públicas. Então, agora já terminou meu tempo, eu só gostaria de agradecer a presença, colocar aqui diversas são as instituições parceiras, dei uma acelerada, falei um pouco no 2x aqui para conseguir falar tudo, mas acredito muito tanto no poder da mudança multidisciplinar, por isso, assim, fiz questão que a Roberta estivesse presente, porque a gente, no direito, a gente tem a cabeça muito limitada, binária, né? Ou é deferido ou é indeferido, e sem a participação de equipe multidisciplinar, eu não conseguiria fazer nada do que eu faço de pessoas idosas. A gente não conseguiria fazer a modificação que a gente quer na sociedade para as pessoas idosas. Então, a gente precisa estar junto, e eu espero que as instituições parceiras aqui presentes também entendam e desenvolvam essas parcerias com o Judiciário para que a gente fortaleça essa política e consiga efetivar. Muito obrigada. Obrigada, doutora Amanda. Foi ótima a sua exposição. E agora teremos a apresentação do doutor Alexandre de Oliveira Alcântara, trazendo uma experiência do Ceará. Está imperando aqui o Ceará também. Olha nós de novo, né, Ceará? A teoria da relatividade foi provada no Ceará. Sobral. Você pode colocar a minha. Inicialmente eu queria fazer também a audiodescrição. Eu sou Alexandre de Oliveira Alcântara, sou um homem pré-idoso, 57 anos, sou filho do João e da dona Terezinha, que é paciente com Alzheimer, né, vive lá em Fortaleza. Eu sou um homem pardo, 1,70 m, estou usando um terno azul, estou com a camisa da Abraz, uso óculos, barba, cabelos ralos. Quando comecei a trabalhar com a causa há 22 anos, eu ainda era um cabeludo, hoje quase careca. Eu queria saudar a Valquíria, queria saudar toda a mesa, eu queria inicialmente agradecer o convite da Abraz para participar desse fantástico evento. Acredito que todos nós aprendemos muito de ontem para hoje, né? E eu vou trazer aqui uma contribuição desses 22 anos de atuação no Ministério Público. Um pouquinho da minha trajetória. Quando veio o Estatuto da Pessoa Idosa no Brasil, em 2022, eu comecei a trabalhar com a temática, né, no interior do Ceará, e nessa trajetória eu me associei à AMPID, que é uma associação que reúne promotores de justiça que trabalham tanto com a pessoa idosa como com a pessoa com deficiência também, Amanda. E nessa associação eu tive a honra de compor por 2 vezes o Conselho Nacional da Pessoa Idosa, né, inclusive na última gestão que terminou agora em setembro desse ano. Foi muito boa essa experiência, essas 2 experiências, porque eu tive a oportunidade de conhecer, de certa forma, todos os estados brasileiros, tanto a partir do Ministério Público como do próprio Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Outra marca da minha trajetória, eu nunca me distanciei da universidade. Eu queria saudar aqui os pesquisadores brasileiros, internacionais que participam desse seminário. Eu queria saudar aqui o Paulo, de Minas. Eu adorei a sua referência às fraldas, eu achei fundamental. Também saudar os pesquisadores estrangeiros que aqui estão. Muito importante essa conexão e essa troca de experiências e de conhecimentos. E dizer que também
nessa minha trajetória, me associei, eu sou o único promotor do Brasil, especialista em gerontologia. Sou associado à SBGG e sempre estive muito conectado tanto com a SBGG, doutora Cristina, como a própria ABRAS. Sempre estive perto da ABRAS. Por quê? Porque nós do direito, nós temos uma mania de nos isolarmos. E, na verdade, a partir do momento que eu me aproximei tanto da SBGG como da ABRAS, o meu horizonte interpretativo do processo de envelhecimento ele se alargou. Eu tive um conhecimento melhor, mais qualificado do que significa envelhecer. Envelhecer não é só um processo biológico. Nós temos fatores sociais, que vão definir o envelhecimento. Então, muito importante essa minha conexão com a SBGG e com a ABRAS. Eu queria dizer que por essa minha trajetória, participei de GTs, tanto no Conselho Nacional do Ministério Público, como também no Conselho Nacional de Justiça. Está no folder que nós teríamos a fala da ministra Carmen Lúcia. Eu queria dizer para vocês que tanto o Judiciário como o Ministério Público estão preocupados com esse processo de envelhecimento e o impacto desse envelhecimento no sistema de justiça. E eu faço parte do comitê do Conselho Nacional de Justiça de defesa, do Comitê de Defesa da Pessoa Idosa e suas interseccionalidades, que hoje funcionam no Conselho Nacional de Justiça. Quero dizer aqui que tanto o Ministério Público como a Justiça, eu diria também a Defensoria Pública e outros órgãos do sistema de justiça estão preocupados com essa questão. Eu queria, por último, propor, eu estava olhando, nós temos uma comissão dos direitos da pessoa idosa do Congresso, que anualmente dá o prêmio Zilda Arnes. Eu vi que a ABRAS não recebeu esse prêmio. Eu vou propor nesse seminário que no próximo ano, esse ano já houve os premiados, eu acho que no próximo ano a ABRAS, pelo seu trabalho, ela já merece receber o prêmio Zilda Arnes. Então, queria ficasse registrado essa minha proposição. Eu gosto sempre de falar, de trazer alguns marcos importantes. Nós estamos falando muito de sustentabilidade. Como nós vamos falar de sustentabilidade no mundo se nós não considerarmos a questão do envelhecimento? Como nós vamos falar de transição, de questões ambientais, de mudanças muito graves ambientais, sem falar da questão do envelhecimento, que nós vimos no Rio Grande do Sul? O que a população idosa sofreu no Rio Grande do Sul com as enchentes? Então, queria parabenizar a ABRAS pela realização do evento que antecedeu a COP30, que tratou da questão das mudanças climáticas, o envelhecimento e os saberes tradicionais que se realizou no Pará. Outro marco importante é falar da década do envelhecimento saudável. Eu acho que esse evento ele se coloca realmente nessa proposição do envelhecimento saudável. E eu queria registrar aqui que esse ano, dia 1º de outubro, nós comemoramos 22 anos de Estatuto da Pessoa Idosa e, na verdade, 31 anos da Política Nacional do Idoso. A minha fala ela será uma fala crítica. Será que nós precisaríamos de 2 novas leis para garantir o cuidado das pessoas idosas e o cuidado das pessoas com demência? Será que precisaríamos? Lembrando da teoria da relatividade, o Einstein dizia que é mais fácil quebrar o átomo do que quebrar o preconceito. Eu diria isso para quê? As ciências sociais, muitas vezes, você compreender a complexidade de um país, é mais difícil você compreender uma questão biológica ou uma questão física. Compreender o Brasil, interpretar o Brasil, não é uma tarefa fácil, em termos de políticas públicas. O que nós vamos discutir? Eu vou falar eu vou trazer o meu olhar e sentimento de promotor de justiça. Eu vou trazer também um olhar e sentimento do filho da dona Terezinha, que tem Alzheimer. E eu vou falar da questão da urgência do plano, que na verdade eu acho que tem que ser chamado à ordem é o Estado brasileiro. Não é à toa que temos aqui a ABRAS, a sociedade civil, conduzindo essa discussão. Na verdade, o grande déficit e o grande atraso é do Estado brasileiro.
E eu vou falar mais ou menos como é que seria essa inserção do sistema de justiça nesse chamamento. Primeiro, esse artigo já foi muito comentado aqui hoje, que é o artigo 230, né, inclusive pela representante da Secretaria de Direitos Humanos, comentou o artigo 230, que, na verdade, nós temos a pactuação aí do cuidado, a Constituição fala em amparar, né, tanto nós temos aqui a família, a sociedade e o Estado. Já foi falado desde ontem, na verdade, quem vem amparando e cuidando das pessoas, muitas vezes em péssimas condições, são as famílias. E que essas famílias representam, na verdade, isso é um eufemismo, porque, na verdade, nós vimos que são mulheres que estão se sacrificando, né, para cuidar. Cuidado é feminino. Então, eu coloco aqui, eu vou trazer algumas consequências dessa não assunção pelo Estado brasileiro dessa obrigação constitucional. Né, a não corresponsabilidade pelo cuidado previsto no artigo 230. Quais são? Vou trazer algumas consequências para refletir sobre esse plano que nós estamos querendo construir em relação às demências. Eu vou trazer alguns números do Disque 100, que trata da violência contra a pessoa idosa no Brasil. Na verdade, esses números eles são a ponta do iceberg, porque, na verdade, a violência que se abate sobre as pessoas idosas, na verdade, nós não temos um retrato fiel através do Disque 100. Mas esse painel do Disque 100 ele é bom porque mostra que até 6 de outubro, agora, nós tivemos 136.691 denúncias, com 803.655 violações de direito. Não é? Então, percebam que nós temos um ambiente familiar, né? Nós temos uma questão da violência. Hoje, não somente a crianças, você tem mais violações registradas no Disque 100 do que pessoas idosas. Percebam que essas violências ocorrem preponderantemente na casa da vítima ou na casa onde a vítima reside com o suspeito. Isso nos leva àquele discurso que é o discurso preponderante de que o principal violador e violentador da pessoa idosa são os parentes, são os filhos. Na verdade, você tem aqui, né, que 76.362 casos de filhos que, na verdade, violentam seus pais. Eu pergunto, o que é que se explica essa pandemia de violência nas famílias brasileiras contra pessoas idosas? Qual é a interpretação que nós podemos fazer? O dia a dia, eu diria, da Defensoria Pública, mas de todo o sistema de justiça, eu acredito que também da Defensoria, nós temos um conflito muito forte em torno dos cuidados da pessoa idosa. Nós sabemos o estresse que causa a questão do cuidado. E esse cuidado, ele tem levado a muita violência, a crimes, numa situação extrema. No Japão se fala do care killing, né? Ou seja, você tem aquela situação em que o cuidador chega a matar a pessoa que é cuidada e muitas vezes também se mata pelo desespero. Nós temos literatura e nós temos vários filmes tratando Amor, quem assistiu Amor, tratando dessa questão. Por que eu coloco que nós temos que olhar retrospectivamente a nossa legislação? Já foi falado aqui, ontem fiz uma intervenção e eu coloco, se nós tivéssemos massificado equipamentos que já estão previstos desde a década de 90, nós não teríamos essa situação. E um deles é o centro-dia. E ontem, o doutor Sandro falou uma coisa que eu achei fantástica. O nosso problema é a fragmentação do cuidado. Isso é um equipamento da assistência, então a saúde não tem nada a ver com esse equipamento. A cultura não tem nada a ver com esse equipamento. Não é? A educação não tem nada a ver com esse equipamento. Nós precisamos urgentemente integrar as políticas públicas. Se nós tivéssemos massificado o Japão tem 50 mil, mais de 40 mil centros-dias. O que é o centro-dia?
é aquele lugar em que a pessoa vai passar o dia, pessoa idosa, com dependência, e ali vai ter o quê? Cuidados. Na verdade, o cuidado está prometido há muito tempo. E nós agora vamos cair. Eu tenho muito medo de nós vamos nos iludir que agora nós temos 2 leis falando de cuidado e esse cuidado vai ser oferecido. Aqui é uma audiência pública, Fortaleza é a 4ª cidade do Brasil. Nós não temos um centro-dia como está tipificado na legislação. Graças a Deus agora nós temos uma secretária de Direitos Humanos que é geriatra. Eu acredito que esse ano nós teremos ainda uma ILPI pública, municipal e um centro-dia. Ou seja, é preciso chegar uma pessoa que é geriatra para poder ver a questão. Nós não temos políticas de Estado, nós temos políticas de governo, de pessoas. O Ministério Público recomenda ao município de Fortaleza orçamento para centros-dias e instituição de longa permanência para idosos. E LPIs? Como nós não vamos falar de cuidado e não vamos falar de LPI? Nós só temos aqui o levantamento da Frente Nacional de fortalecimento das LPIs, 281, isso dados de 2021, de equipamentos públicos. Como é que nós vamos falar de cuidado se nós não falamos de LPI? Eu não entendo isso, sinceramente. Pesquisa mostra que o número de pessoas idosas em situação de rua aumentou 7 vezes nos últimos 10 anos. Nós temos 10% das pessoas em situação de rua que são pessoas idosas. As pessoas idosas estão envelhecendo nas ruas. Essas pessoas deveriam estar onde? Nas ILPIs, nos equipamentos públicos, que nós não temos. Como nós vamos tratar pessoas demenciadas nas ruas? Então é preciso pensar a todas essas questões, a integralidade das políticas. Na verdade, são quase 25 mil pessoas idosas vivendo nas ruas, segundo esse estudo do Observatório da Universidade Federal de Minas Gerais. MP do Ceará requisita acolhimento institucional para 24 idosos que estão de alta hospitalar e impossibilidade de retornar às suas residências. As pessoas estão envelhecendo nos hospitais sem possibilidade de alta médica. Essas pessoas deveriam estar onde? Na ILPI pública. O SUS ele tem que caminhar para e passo junto com o SUAS. Nós temos que ter urgentemente mais recursos no Sistema Único de Assistência Social. Urgentemente. Fortaleza tem quase 50 idosos morando no hospital. Na verdade, não eram 25, são 50. E esse é um problema, não é de Fortaleza, é de todo o país. Os médicos sabem que isso está acontecendo. Nós temos pessoas idosas que estão morando em hospitais. Então, eu percebo, infelizmente, que a nossa tradição é uma tradição de construção de uma legislação simbólica. O que é isso? Eu tenho muito medo que nós tenhamos mais 2 leis simbólicas, que são leis que confirmam valores sociais. Quem é contra cuidar de pessoas com demências? Quem é? Ninguém. Demonstra a capacidade de ação do Estado. Agora nós temos 2 leis. O Legislativo está funcionando, o Estado agora vai ofertar. Na verdade, são leis que procrastinam o que tem que ser feito. E nós podemos recorrer ainda ao professor Roberto Armata, né? Se falou de antropologia, nós temos uma relação muito ruim com a lei. Nós temos no Brasil, doutora Cristina, leis que pegam e leis que não pegam. Será que essas leis que nós teremos serão implementadas? O meu tempo esgotou, mas eu faço questão de mostrar um sentimento, se vocês me permitem, de como hoje eu vejo essa questão depois da minha mãe ter demência. É um promotor de justiça antes e depois da minha mãe, Dona Terezinha, ser paciente com demências. Eu passei a olhar com mais cautela os conflitos, aqueles conflitos que eu falei do início, onde os irmãos, onde as famílias estão se matando, em torno do cuidado, eu tento o máximo hoje não culpabilizar as famílias, porque o Estado ele só chega no Brasil com o direito penal. Cadê as políticas públicas? Nós temos que ter muito cuidado com as famílias, com os cuidadores. Não adianta falar de cuidado se nós não falamos de cuidado aos cuidadores e das famílias. Eu compreendi melhor o enorme desafio do cuidado para as famílias. O desafio de ordem emocional, isso é terrível. Financeiro, o cuidado é caro. O impacto econômico nas famílias já foi mostrado aqui ontem. De organização do cuidado do grupo familiar, o acesso à saúde. Nós somos
classe média, minha mãe, eu pago talvez a vida toda um plano de saúde para minha mãe, quando ela precisou do home care. Eu tive que entrar na justiça para que ela tivesse os cuidados domiciliares. E aqui eu pergunto, aonde é que estão os planos de saúde na responsabilidade por esse plano? Será que os planos de saúde, que hoje, na verdade, atendem 1/4 da população brasileira, são mais de 52 mil pessoas, temos que chamar os planos de saúde para saber qual vai ser a contribuição dos planos de saúde para que nós tenhamos esse plano. E eu tenho certeza que a jornada do cuidado tem como principal ingrediente o amor, né? Porque a vontade de retribuir quem tanto fez pela família. Né? Hoje nós temos aqui muitas pessoas que estão arcando com cuidado por conta desse sentimento de gratidão, e é isso que nós estamos fazendo com a minha mãe. Mas não é algo fácil. Eu trago aqui o livro da minha irmã, Velhice, Cuidado e Cuidadora, Afinidades e Particularidades nas Políticas Públicas Argentinas, Uruguaias e Brasileiras. Isso não é nepotismo, né, porque ela é minha irmã, mas é um trabalho muito bom. Ela estudou mestrado e doutorado na Universidade de Campinas, é uma pesquisadora da Universidade Federal do Ceará, e esse trabalho é bastante interessante. E eu queria falar, por último, né, eu vou pular aqui, meu tempo já acabou, peço desculpas, mas nós temos que ter esse desafio, né, de trazer o sistema de justiça, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria, Advocacia, a Polícia Civil, para o debate dessa nova lei, né, e nós temos aqui uma atuação, nós temos que atuar coletivamente, nós temos que ter esse comunicado com a sociedade, para buscar a efetivação das políticas públicas, atuar em rede, e é o que foi feito aqui durante esses 2 dias, educação permanente. Eu termino com Ariano Suassuna: o otimista é um tolo, né, o pessimista é um chato. Então, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então, eu não sou otimista, mas eu sou um realista esperançoso. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir avançar, apesar de tudo o que eu falei antes, da dificuldade do que é nós termos a implementação de direitos no Brasil. Não é algo fácil. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Alexandre. E agora, finalizando essa mesa brilhante, doutora Cristina Hoffmann. Por favor. Bom, não vou tomar muito tempo, mas eu gostaria só de registrar aqui, e a minha tarefa é um pouco pensar alguns aspectos, né, que vocês trouxeram e que a gente viu também ao longo da manhã. E aqui agora, né, a gente já encerrando, né, o nosso encontro de 2 dias, 1 dia e meio super proveitoso, que a gente tenha a clareza, né, e a certeza de que esse tema da demência, articulado com tantos outros temas importantes, como a questão do envelhecimento em especial, a questão da saúde mental, a questão do cuidado, ele nos diz respeito a todos nós. Essa é uma questão muito importante. Não dá mais para a gente colocar no colo do outro, né, daquele que está à frente. Então, é um tema que nos diz respeito enquanto sociedade, enquanto pesquisador, enquanto gestor, enquanto tomador de decisão, enquanto familiar, enquanto pessoa que vive com demência. Então, nos diz respeito a todos. O plano de demência, ele, na verdade, um plano, né, ele vem, ou ele deve ser construído, na verdade, para tornar as políticas factíveis, reais. Né? A gente pensa, elabora a política, mas ele precisa ser implementado. Como você falou, não adianta, a gente tem muita legislação, a gente tem muita diretriz, agora elas precisam ser implementadas. E para que isso aconteça, nós precisamos urgentemente articular, né, essas diferentes políticas, porque a saúde sozinha não vai dar conta, assim como a assistência social sozinha também não vai dar conta, assim como o judiciário não vai dar conta sozinho. Então, é urgente que a gente faça uma integração entre as diferentes políticas e, em especial, entre governo e sociedade. Isso também é uma questão de extrema importância para que esse plano de demência, esse Plano Nacional de Demência, ele realmente aconteça e atinja o objetivo que todos queremos, que é garantir a qualidade, a dignidade, a atenção, o cuidado às pessoas que vivem com demência, seus familiares, seus cuidadores. Um outro ponto que eu tinha destacado aqui para a gente poder refletir também, além dessa articulação, né, entre Estado e sociedade,
a gente precisa tirar da invisibilidade, né? Essa temática, tirar da invisibilidade. Quando a gente fala dar visibilidade, é muito importante tudo isso que a gente está fazendo, esses espaços de encontro, de troca, a transmissão no YouTube, mas a gente precisa também trazer para as políticas, né? Para as políticas intersetoriais, essa temática, as políticas de saúde, política de cuidado, política de garantia de direito. A gente precisa incluir não só no aspecto técnico como político, então essa temática também. E essa articulação intersetorial é fundamental, porque senão não tem como responder a todas essas questões que foram apontadas aqui durante esse um dia e meio, dos fatores interseccionais, né, que conversam, interagem e se sobrepõem, enfim, e nos exigem ações também complexas, intersetoriais e articuladas. E um fator muito importante, porque não se pensa política, não se pensa plano sem se pensar orçamento, e não é só orçamento, é financeiro também, né? Então, o papel, a importância que os conselhos de direito no Brasil, nós temos conselhos de direitos das pessoas idosas, nós temos o Conselho Nacional de Saúde, que integra tanto o Estado quanto profissionais, quanto prestadores de serviço. O movimento social é de extrema importância, tanto que está aqui conduzindo e chamando, né, fazendo esse chamamento, mas ele precisa estar sentado na mesa também com gestores e com os tomadores de decisão. Então, acho que é pauta urgente para ser colocada tanto no Conselho Nacional de Saúde, a gente tem aqui conselheiros, a própria Valquíria faz parte do conselho, né, Valquíria representando a Abras, então é muito importante que entre na pauta também desses conselhos, para que possa pressionar e apresentar aos governos a real necessidade, né, da implementação. Então, de um modo geral, eu acho que a gente ainda tem mais um outro ponto que Valquíria quer trazer para mostrar para vocês, que é um reflexo de toda essa discussão de um dia e meio, né, Valquíria, que é a Carta de Brasília, para que todos tomam, que é um chamado, na verdade, né, como você vai apresentar. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos os guerreiros e guerreiras que estão aqui até o final, né, dessa manhã, e que a gente possa ter muitos outros encontros como esse, dando continuidade, que a gente possa estar mostrando os avanços que nos dizem respeito, porque diz respeito a cada um de nós. Não podemos esquecer disso. Então, um grande abraço a todos, um prazer estar aqui com vocês e também reforço e nos coloco à disposição de todos vocês aqui na Organização Pan-Americana da Saúde também. Obrigada. Muito obrigada, Cris.